TV Tudo Web apresenta... Olá, gente! Nós estamos aqui novamente com um vídeo maravilhoso. Nós estamos trazendo hoje Patrícia Belli, síndica. Essa síndica é uma pessoa muito reconhecida pelo seu desempenho no seu trabalho. Então, vocês sabem que ser síndica ou ser síndico não é fácil. E hoje nós estamos trazendo uma mulher, homem síndico, já é difícil. No meu prédio, no meu condomínio, eu tenho um administrador síndico. Agora, uma mulher, eu acho que ela sente, parece-me que ela sente mais dificuldade de encarar os problemas que aparecem num condomínio. Eu digo problemas porque meu marido já foi síndico, eu sei quanto que ele penou para fazer toda aquela manutenção, toda aquela organização. Então, é chumbo de todo lado. E vamos ver o que ela traz, falando dessa parte, né, dela sendo síndica, e síndica, assim, muito reconhecida, muito talentosa. Ela é muito competente. Então, é com ela que a gente vai falar hoje, a Patrícia Belli. Olá, Patrícia, boa noite. Tudo bem com você, Patrícia? Boa noite, Darcy. É um grande prazer estar aqui no seu programa nessa noite. E vamos falar, né, de um pouco de condomínio. A cidade, os condomínios aqui na cidade estão crescendo muito e é um assunto que interessa muita gente, né? A grande parte da população hoje mora em condomínio, né? Então, como a gente está falando de condomínio, eu quero saber como você ingressou nessa área, porque você tem um conhecimento profundo sobre esse assunto. O que te levou a ingressar nessa área? Como você ingressou? Eu, antes de ser síndica, era uma simples moradora no meu condomínio, morava lá há 2 anos, e me incomodava a situação que meu condomínio se encontrava, né? Com muita manutenção para ser feita, uma situação assim bem precária. E é o meu imóvel, eu morava ali, e eu comecei a ver o valor do imóvel caindo assim a olhos vistos. Então, o que eu fiz? Eu procurei fazer parte do corpo diretivo do condomínio. Nunca quis ser síndica, nunca pensei nisso, até como você falou, a gente olha para o síndico e pensa, meu Deus, é um coitado, né? Porque é difícil realmente você administrar pessoas. Então, eu me candidatei, entrei como conselheira e na gestão em que eu participava, o síndico, por motivos diversos, ele renunciou e eu fui convidada a assumir. Não foi uma coisa fácil, mas era assim, ou eu deixava o condomínio continuar desvalorizando, ou eu me mexia. Como eu tinha vontade de melhorar o condomínio, se juntou a vontade com a oportunidade, né? Depois de ponderar bastante, eu acabei aceitando. E aí comecei uma gestão inusitada, né? Porque eu fui eleita num mês, no outro mês a gente já deu prosseguimento ao que o síndico que havia renunciado já tinha fomentado, que era as reformas do condomínio, e a gente aprovou. E aí a gente aprovou, a princípio, 3 reformas, que depois entrou a crise hídrica em São Paulo, e aí a gente acrescentou mais coisas, porque aí tinha que fazer uma cisterna, porque não tinha água em São Paulo, os condomínios estavam furando poços e a gente tinha um espaço para uma cisterna. Aí, em cima da cisterna, a gente resolveu fazer uma quadra, e assim foi. E foram 6 anos de obras, assim, uma seguida da outra, e foi assim. Então, vamos dar continuidade agora nas perguntas. Qual o seu maior desafio como síndica? Quando eu falei que ia te entrevistar uma síndica,
eu já estava pensando durante o dia que uma das perguntas que eu não poderia deixar de fazer para você, qual foi o seu maior desafio como síndica, porque tem que ser desafiadora. O maior desafio foi conseguir fazer a massa condominial enxergar todos numa mesma direção, né? Eu tinha moradores que realmente entendiam que o condomínio precisava de uma reforma, e eu tinha uma pequena parte de moradores que não queria reforma de jeito nenhum, né? Que tem aquele morador que fala, estando bem dentro do meu apartamento, por fora eu fecho os olhos e eu não quero saber, né? Então, a dificuldade foi fazer essa parte pequena entender que a gente necessitava da reforma. E aí nós fizemos uma assembleia e foi realmente desafiador colocar todas as pautas, porque não eram reformas pequenas, eram reformas estruturais no condomínio. E a gente conseguir colocar, levar isso para uma assembleia, conseguir fazer os valores a serem rateados, ver a situação financeira dos condôminos, o quanto eles poderiam suportar de rateio, de forma que não pesasse para ninguém e a gente conseguisse efetivamente fazer a obra. Então, esse foi o meu maior desafio. Quando nós aprovamos a primeira assembleia com as obras necessárias, e foi uma aprovação bem grande, aquilo foi realmente um desafio vencido. Aí, mais ou menos 6 meses depois, a gente ainda estava pagando essa primeira obra, quando nós tivemos um acidente no condomínio, inesperado, né? A gente teve um problema ali de infiltração e tivemos que correr numa obra emergencial, fazer uma outra parte e acrescentar a cisterna. E eu sou sincera, naquela noite, uma noite antes da assembleia, eu não dormi direito, porque eu falei, não vão aprovar, vai ser muito difícil. E aí, qual foi a ideia? O que eu tinha em mente, eu coloquei tudo isso num data show, e nessa assembleia a gente mostrou para os moradores o que nós pretendíamos, né? E aí eu coloquei, olha, é isso, essa área é assim, essa é assado, é assim que nós queremos. E como a obra já estava em andamento, né, porque nós já tínhamos uns 6 meses de obra, foi uma grata surpresa ver que a aprovação foi muito grande. E aí, quando aquela assembleia terminou, teve morador que chegou em mim e falou, olha, eu vejo cada centavo que eu estou pagando do rateio sendo colocado aqui. Então, por isso, eu aprovo. Então, isso foi um desafio muito grande e nós tivemos umas 4 assembleias aprovando, né, obra sobre obra. A gente fez como um bolo, né? A gente bateu a massa, depois a gente fez o recheio, depois a gente fez a cobertura e hoje a gente está na cereja. Olha que maravilha, né? Que maravilha. Então, viu só como, gente, eu acho que a competência, a garra, a determinação, tem pessoas que ela pensa num projeto, ela já fica arrepiada, mas será que vai dar certo? Gente, nós temos que fazer um projeto e já pensando, eu não vou deixar na metade, eu vou até o fim. Porque quando as pessoas, que nenhuma pessoa acredita naquilo que eu acredito, eu já estou vendo a finalização lá. O êxito é assim que ela está fazendo, é assim que a gente consegue as coisas. Isso aí, olha, é um motivo, é um exemplo para todos nós que trabalhamos com projetos, né, gente? É só determinar, fazer, ter iniciativa e realização. Agora, como que é lidar com pessoas? Olha, Darcy, pegando o gancho do que você falou sobre não parar aquilo que se iniciou, eu penso dessa forma também. Então, assim, lidar com pessoas é bom e, ao mesmo tempo, é desafiador, porque existem pessoas e pessoas, né? A gente sabe que é difícil agradar todo mundo. E quando, na penúltima eleição, e a gente já estava assim, com um nível bem avançado de valorização no condomínio, já com muitas obras concluídas, eu tive uma pequena turma que queria que eu parasse, né? Queria que eu parasse, porque a gente sabe como é pessoas, né? Eu quero que você saia porque eu quero ficar no teu lugar. Sim. E eu falei, eu comecei, eu quero terminar.
E eu prometi, na primeira assembleia onde eu fui eleita, o que eu queria fazer. E eu deixava claro para os moradores que estavam mais próximos, olha, a obra a gente começou por fora e eu quero terminar a reforma dos edifícios por dentro também. A gente vai arrumar os halls também, totalmente, por fora e por dentro, porque eu não vejo vantagem em deixar um edifício bonito por fora e por dentro. Com certeza. Né? Então, a gente vai fazer frente e verso, vamos arrumar ele todinho. E foi, assim, uma batalha, porque, assim, 2 semanas antes da eleição, eu fui coagida, né, por uma turma. Se você se candidatar, se você não desistir, nós vamos tocar o terror, a gente não dá 2 meses para você desistir se você for eleita. E, graças a Deus, um grupo de moradores me cercou e falou, não, você não vai parar. Porque lidar com pessoas não é fácil. E a pressão era tão grande que eu cheguei a pensar se valia a pena. Porque, assim, eu não tenho como relatar a pressão psicológica que eu sofri, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que eles jogam com todas, né? Te difama, te calunia. E aí eu tinha um grupo de moradores que falou, não, a gente está junto com você. E aí nós montamos um grupo de WhatsApp com os moradores que realmente estavam apoiando a gestão e a gente enfrentou. A pressão que aquela turma disse que ia fazer, fizeram sim, né? Continuam, aliás, né? Mas o êxito está em ver as pedras no caminho e conseguir ultrapassá-las, né? Porque a gente sabe que os obstáculos às vezes nos fazem mais forte, né? Parabéns, menina, parabéns. É assim mesmo, viu? Eu gosto de pessoas assim. Pessoas que têm a garra e perseverança, né? Mas como é manter o equilíbrio entre finanças, eu quero saber, manutenções e benfeitorias. Manter esse equilíbrio não é fácil. Não é fácil. E, inclusive, porque no meio da minha gestão, a gente teve aquela crise econômica, né? Nós tivemos o impeachment da Dilma, tivemos desemprego, e no meio de tudo isso, eu tinha dentro do meu condomínio escavadeira, trator, né? Eu estava, assim, com um canteiro de obras dentro do meu condomínio. E, na época, a própria administradora chegou para mim e falou, Patrícia, os síndicos não estão pregando um prego e você tem uma escavadeira e um trator, caminhão dentro do seu condomínio. Aí o que eu respondi, nós assinamos o contrato e a gente tem que continuar, porque tinha cláusulas, né, se eu rescindisse, e assim, eu sou uma pessoa que tem muita fé, e eu pedi a Deus por todas as famílias, que o desemprego não chegasse, né, nas famílias. E, graças a Deus, a gente conseguiu tocar a obra no meio daquela crise financeira, sem atrasar um mês sequer para a construtora, nunca atrasamos. E agora a gente teve a pandemia, e aí um grupo de moradores, né, me procurou, na verdade, o grupo de moradores que é os que tem um enfrentamento, né, comigo. São poucos, mas... E pedindo que eu parasse com tudo, porque, embora não tenha mais obra, graças a Deus, o ano passado nós terminamos o rateio, então faz 1 ano que nós não temos mais rateio, mas eu tinha que dar prosseguimento às manutenções do condomínio, né? Tinha para-raio para fazer, a quadra que já estava oferecendo risco, e eles falaram, não, tem que parar por causa da pandemia. E eu sentei com uma parte do meu conselho, com a administradora, e a gente viu que as nossas contas estavam em ordem, e nós falamos, não, a gente vai continuar, até que se mostre ao contrário, nós não estamos fazendo rateio, vamos dar o prosseguimento. Exatamente. E qual foi a alegria que a gente teve? Em plena pandemia, os moradores que estavam inadimplentes quitando as suas cotas. Olha só. Olha, a administradora me ligou e falou, Patrícia, o que está acontecendo? Os condomínios estão no vermelho e o seu condomínio nunca esteve tão bem. Olha, tá vendo o que é administração? E o que eu percebi, Darcy,
é que as pessoas, quando elas começaram a ver o condomínio florescer, elas tiveram mais gosto, mais incentivo de colocar as cotas que estavam atrasadas em dia. Você viu? Então, assim, a nossa inadimplência, ela tem caído, assim, a olhos vistos. Você viu? Então, eu fico muito contente porque a gente conseguiu esse equilíbrio, a gente conseguiu continuar a manutenção, tomando cuidado com o caixa que entra, porque a gente cuida do dinheiro com muito cuidado, né? Inclusive, eu pedi uma auditoria, né? Então, nós estamos auditando as nossas próprias contas, justamente porque nós tivemos uma obra grande e sempre tem aquela meia dúzia que desconfia. Então, sim, né? então nada melhor do que a transparência. Então, as contas estão sendo auditadas. Nesses 7 anos de administração, a nossa conta bancária nunca ficou no vermelho, porque a gente sempre foi muito consciente. Eu tenho uma conselheira, uma ex-conselheira, ela trabalhou era contadora, né? Técnica em contabilidade e, assim, meu braço direito. Então, às vezes, a gente ficava até 1h da manhã no caderno, não era nem no computador, e colocando tudo o que tinha para pagar, quando que ia acabar uma conta para a gente conseguir colocar outra, não onerando ninguém, e são 4 anos sem aumento de condomínio. Olha, né? 4 anos sem aumento de condomínio, a taxa de inadimplência caindo, né? E é um desafio. Desafio, é um preparo, um preparo espiritual, emocional, eu acho que físico, aí envolveu tudo, né, gente? E a mente, eu acho que tudo. Você imagina quantos problemas a gente encontra num condomínio com a primeira tacada que você tenha, se você deita, pronto, gente, você não faz mais nada. Viu? Porque todo mundo gosta de saber onde que ele está pondo o dinheiro dele do condomínio. Isso serve de lição para todos os administradores de condomínio. Isso aqui é uma aula de administração de condomínio, gente. Vamos ver se você faça igual isso. Bom, agora vamos ver aqui, vamos falar sobre o teu sucesso. Eu fiquei sabendo que você saiu numa revista, como que é o nome da revista aí? Direcional de Condomínios, na edição de abril. Isso. Então, que maravilha. Isso aí te procuraram porque você desenvolveu um belo trabalho, não foi? Sim. Então, a revista foi no condomínio, né, conhecer a nossa história. Eles sabiam que eu tinha me inspirado na revista, né, no começo da minha gestão, eu li uma matéria de uma síndica, mulher, sim, que tinha enfrentado isso, um condomínio de 1950, e ela revitalizou. E aquilo, eu me identifiquei, né? E é muito bom quando a gente ouve histórias assim, porque a gente se identifica e põe a mão na massa. E eu olhei e falei, poxa vida, eu gostaria disso, né? E aí eu comecei, né? Encarei, e a revista ficou sabendo até que a inspiração tinha sido neles e resolveram ir conhecer o condomínio. Mas até aí, entre conhecer o condomínio e fazer uma matéria com a gente, há uma distância bastante grande. Mas eles foram lá e aí eles olharam no Google, né? No Google Maps, e lá tem como era o condomínio antes e como ele é hoje. E eu acho que isso fez a revista se interessar aí, claro, né? E aí, quando chegou lá, eles ficaram encantados, né? E aí eles me pediram permissão para colocar uma reportagem sobre a gente na revista de abril. Né? E aí eu falei, nossa, eu fico muito honrada, né? Então, assim, ter partido deles colocar a gente na revista. E até a matéria trata sobre a valorização, porque a gente começou a encontrar muito prestador de serviço que ia no nosso condomínio, e aí eles iam, e pessoas que foram há 6 anos atrás, e aí não entravam ali no endereço, e iam até o final da rua e voltavam e falavam, eu errei de endereço. E aí, daí a pouco, virava e falava assim, mas aqui é o condomínio, o Portal Santa Inês, mas o que vocês fizeram? Vocês jogaram outro condomínio fora e ergueram um outro condomínio aqui? E eu comecei a ouvir isso com muita frequência. Nossa. Né?
E não, muito. E assim, e os moradores, né, que dão o testemunho deles, que compraram por um valor X e hoje estão pondo à venda por 3 vezes mais do que compraram. Então, assim, a valorização do imóvel foi inegável, né? Foi inegável, né? É muito gratificante, Darcy. Então, gente, nós tivemos aí uma aula, né, de como administrar um condomínio. E eu acho que isso todo mundo aprendeu. Agora, quando a gente fala com ela, nós temos a vontade já de ir lá no condomínio visitar. Eu me despertou a curiosidade, falei, mas eu queria ir lá com a Patrícia, a Beli, para ver onde é esse condomínio, como que fica. Mas você pode passar o endereço do condomínio. A gente tem um vídeo no YouTube do condomínio. Então, vocês podem procurar revitalização e reforma do condomínio Portal Santa Inês. E lá tem um filme, um breve filme de 2 minutos, com todas as fotos do condomínio do antes e o depois. Está no YouTube. Bom, gente, então agora eu não vou passar mais vontade de ver esse condomínio. Eu já vou para o YouTube procurar esse vídeo para ter uma noção. E eu falo sempre, né, quando você entra dentro de uma casa, você entra dentro de um condomínio, você tem 2 apartamentos, 92C, um exemplo, e 93C. É tudo numa torre só. Aí você está vendendo esse apartamento e esse apartamento. Quando você chega naquele bagunçado, cheio de bagunça, que não tem nem como você entrar, não tem organização nenhuma, você já chega daquele choque. Eu não quero esse apartamento. Quando você chega no pareado, 92, por exemplo, e que você entra, é o mesmo apartamento, mas está tudo construído direitinho, está tudo organizado, você vai querer ficar com aquele apartamento. Já muda totalmente de ideia, gente. Então, isso daí o Feng Shui explica muito, que nós vamos trazer o Feng Shui aqui para ver como vocês devem se organizar. Que ela fez aqui, sabe, dentro daquele condomínio, ela fez a prática do Feng Shui. Foi isso que ela fez, nada mais. E falando em Patrícia Beli, que ela está sendo reconhecida como uma das mulheres mais competentes para síndica de condomínio, eu gostaria muito que você fizesse a matéria aqui também, na Gala Magazine, que a Gala Magazine está bonita, está se despontando a cada dia. E olha, nós temos agora o convite de Campos de Jordão para dar prosseguimento na revista, né? E, claro, quanto mais assunto bom que a gente tem na revista, mais nós vamos ter leitores. E a nossa revista, ela é impressa e também ela é online, eletrônica. Ela vai longe, em 2 minutos nós percorremos o Brasil, Europa, em tudo quanto é canto do mundo, com a revista Gala Magazine. E essa revista é para gente que faz e acontece. Gala Magazine para você, gente que faz e acontece. É só ligar para 98540 2885 e venha participar. Você também com um assunto maravilhoso. Nós vamos fazer, após pandemia, um concurso do melhor assunto dentro da revista para ganhar um troféu, certo, de cultura. Melhor assunto dentro da revista Gala Magazine. Venha você também participar disso aqui. Vai acabar o vírus e nós vamos, se Deus quiser, a pandemia vai embora. E nós vamos continuar com a nossa cultura. Então eu quero agradecer a Patrícia Beli por estar aqui. Muito obrigada. Foi um prazer entrevistar com esse assunto tão maravilhoso e que todos tenham consciência do que é uma administração de mudança num condomínio, a valorização do seu capital. Então, ela nos deu essa lição agora. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço, gente. Um abraço a todos.